De joelhos, vamos orar. Querido e bom Pai, estás no céu. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos, Senhor, que neste momento se encontram aqui na tua casa de oração, Senhor. Te peço uma bênção especial também para aqueles que ainda não estão aqui presentes, estão a descer para cá, Senhor, e para aqueles que hoje não vão estar aqui presentes, independentemente do seu motivo, Senhor. Que sejas com eles, que os abençoes e que os guardes. Senhor, te peço que neste dia e neste momento em que estamos aqui na tua igreja, Senhor, possamos ter o nosso coração e a mente aberta ao teu Espírito, Senhor, e que a tua presença possa estar aqui no nosso meio, a presença do teu Espírito e dos teus anjos, Senhor, para que nós aqui todos juntos, Senhor, possamos aprender mais sobre ti, Senhor. Possamos, Senhor, abrir o nosso coração às promessas que tu tens para cada um de nós, Senhor. Às palavras, às mensagens que tu nos deixaste, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que tu queres para cada um de nós. Possamos viver uma vida de acordo com a tua vontade e não com a nossa, Senhor. Uma vida com um objetivo aqui nesta terra, um objetivo de estar um dia contigo no céu, Senhor. Nós próprios, nós como igreja, Senhor, e nós como família, Senhor. Para que realmente, Senhor, possamos viver em pleno um dia as promessas que tu nos fazes, Senhor. E para, Senhor, fazer valer aquilo que um dia fizeste por cada um de nós, que foi dar o teu amado Filho, Senhor, para morrer na cruz, para nos dar a oportunidade da salvação. Guarda-nos, ser connosco nestes momentos, Senhor. São os favores que te quero pedir humildemente. Amém. Eu queria refletir com os irmãos esta manhã, de uma forma breve, sobre um tema que Jesus abordou e que também inspirou Ellen White a ver. E vamos falar sobre a porta estreita e a porta larga. E eu pedi aos irmãos que pudessem abrir em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. E diz assim Mateus 7, 13 e 14. É Jesus a falar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Então nós aqui vemos que há um contraste entre duas portas e dois caminhos. Vemos que há uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga leva um caminho também largo. E a porta estreita leva um caminho que também é estreito, sinuoso, difícil. E apesar de ser fácil entrar pela porta larga, sabemos que esta, porque Jesus nos diz, leva à perdição. Contudo, a porta estreita, apesar de ser difícil de se entrar, é a porta que levará à salvação. E enquanto eu fazia esta reflexão, eu questionei-me o que é que seriam as portas, o que é que significava o caminho. Então, cheguei à conclusão que as portas é algo que nós, são decisões que nós tomamos, atos que nós fazemos, e por ser um caminho é algo contínuo que nós fazemos a cada dia. E Jesus, noutro texto que também iremos ler, ele torna a reforçar esta ideia de ser necessário nós entrarmos pela porta estreita, porque é realmente algo necessário, apesar de não ser muito fácil, de ser difícil e de haver poucas pessoas a conseguir fazer, é extremamente necessário para nós conseguirmos atingir a salvação. E vamos então abrir em Lucas 13, 23 e 24. Lucas 13, 23 e 24. Aliás, vamos começar a ler a partir do 22 até o 24 para conseguirmos compreender o contexto. E diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui nós vemos Jesus a reforçar a ideia de realmente ser extremamente necessário nós conseguirmos entrar e optarmos pela porta estreita.
E enquanto eu fazia esta pequena reflexão e preparava esta reflexão, eu imaginei na minha mente duas portas, uma larga e outra estreita. E quando pensei na porta larga, nós conseguimos, pela porta ser larga, entrar várias pessoas ao mesmo tempo. Enquanto a porta estreita, por ser estreita, só se consegue entrar uma pessoa. E fazendo essa analogia, nós podemos tirar a conclusão que a salvação é algo individual, não é algo que nós podemos fazer em conjunto. É verdade que nós podemos ajudar uns aos outros, mas a decisão tem que partir de nós. Temos que ser nós a ter uma vida diária com Deus e não nos podemos basear na vida que o nosso irmão tem para assim sermos salvos. Acho muito interessante que a primeira visão de Ellen White fala sobre este tema. E eu vou ler um excerto que está no livro Vida e Ensinos, no capítulo 6. Ellen White estava a orar com umas irmãs, depois do grande desapontamento, e Deus inspirou para ter esta visão. E diz assim: com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O povo do Advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que não tropeçassem. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Então nós aqui vemos um caminho estreito que leva à salvação, tal como está na Bíblia. E é Jesus que ilumina esse caminho. É Jesus que está com os salvos, com aqueles que querem alcançar a salvação, a guiar-lhes o caminho, a encorajar. E, de facto, pode ser muito difícil nós optarmos pela porta estreita e pelo caminho estreito, porque é difícil, mas Jesus promete que nos vai estar lá connosco, que nos vai ajudar, que vai sempre lá estar para tudo aquilo que nós precisarmos. E a minha oração e o meu desejo real é que cada um dos irmãos possa optar por esse caminho estreito. Muitas vezes podemos ir contra o mundo e contra aquilo que toda a gente faz, mas se isso for o certo e se isso for aquilo que Jesus nos diz para fazer, façamos, porque nós não estamos aqui para agradar humanos, estamos aqui para nos prepararmos para o céu. Um bom sábado a todos os irmãos. E vamos de seguida passar a um momento importante da escola sabatina, que é a lição, que vai ser estudada ao fim de alguns meses em unidades de ação. Portanto, a partir de hoje, a lição já será em unidades de ação. E nós, esta semana, nas nossas casas, podemos estudar uma lição que tem como título A Controvérsia ou o Conflito. E nós podemos ver e estudar ao longo desta semana o que a Igreja de Roma, o que aqueles cristãos em Roma estavam a viver. Havia ali conflitos entre os cristãos judeus, os cristãos gentios, e havia ali uma má compreensão do plano da salvação, ali das leis de que eles tinham que seguir, das leis que deviam de cumprir, das leis que já não era preciso cumprir e o que era preciso realmente para ser um cristão. Às vezes alguns conflitos que às vezes também nós interiormente podemos ter e que estas lições são muito importantes para cada um de nós. Assim, convido todos os dinamizadores a se dirigirem às suas unidades de ação, poderem fazer as chamadas e então, sim, aí depois em classe, então podermos meditar, podemos refletir naquilo que estudamos durante esta semana. E a pedir, por favor, para terminarem a lição às 11 menos um quarto. Obrigada.
sábado a todos. Que Deus possa fazer-se sentir presente nesta nossa unidade de ação. Cumprimentamos também quem está lá em casa a assistir a esta escola sabatina e oramos igualmente para que Deus o abençoe, para que Deus o sustenha e de alguma forma que este calor humano que nós sentimos na igreja possa também de alguma forma chegar aí. Que o Senhor abençoe grandemente e que de alguma forma Deus resolva isso que está a impedir de poder estar cá. Que Deus o abençoe de uma forma muito especial. Então juntos nós vamos recapitular a lição desta semana. Irmãos, quando eu olhei para o título, controvérsia, eu disse, bom, melhor é fechar e não estudar, porque controvérsias existem em tantos lados. Também na igreja nós vamos falar de controvérsias, também na igreja nós vamos ter que falar sobre esta questão, que controvérsia era esta, porque é que nós agora, tantos anos depois, nos é importante estudar, relembrar esta questão da controvérsia. Que controvérsia era essa, irmãos? Há um microfone, por isso nós estamos em direto, é verdade, para juntos com os nossos irmãos que estão em casa podermos fechar a lição, mas eu não queria que ficassem inibidos. Quem quiser participar, de acordo com a lição, esteja à vontade. Então, havia uma controvérsia, segundo o título da lição. Que controvérsia era essa? Logo no verso áureo, de alguma forma, esclarece um bocadinho. O verso áureo diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, de alguma forma, parece-nos que a controvérsia é entre a lei dada por Moisés e a graça que veio até nós por intermédio de Cristo. Será que há motivo para esta controvérsia? Será que não há forma de acordo com a vontade de Deus, resolver esta questão? Antes de nós entrarmos propriamente na lição, nós sabemos que... Ok. Então, Ana, eu vou pedir-lhe para vir mais para a frente, Ana, está bem? Vamos ajustar aqui um bocadinho. Pronto. Ok. Então, já fizemos os ajustes e eu estava a dizer que nós esta semana na nossa lição estudámos sobre a controvérsia. Porquê estudarmos sobre a controvérsia? Nós sabemos que quando Deus pegou no seu povo para ele ser um povo exemplo, de alguma forma Deus ensinou tipos para ensinar a salvação. Haviam símbolos, haviam tipos de coisas que apontavam para o sacrifício de Jesus. Ok? Todos nós sabemos isto quando pensamos num santuário, por exemplo, no santuário terrestre. Porquê que o povo, quando pecava, ia oferecer ali um cordeirinho, os mais pobres levavam umas pombas para, de alguma forma, que o seu pecado fosse perdoado? Exatamente. Os sacrifícios feitos eram o símbolo daquilo que Jesus um dia ia fazer na cruz. Porque Cristo realmente é o centro da nossa salvação. Até à cruz, até o momento em que Jesus morreu na cruz, estes símbolos, estes rituais feitos no santuário, eram importantes para que o povo soubesse que pecou, arrependeu-se e há uma solução que Deus proveu. Há uma solução que Deus apresentou para o seu povo. Como? A solução já foi apresentada no Éden. É isso mesmo, irmã Ana. Nós vamos tocar nesse aspecto. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, podemos achar que parece que Paulo era contra tudo aquilo que foi apresentado por Moisés. Nada disso. Paulo diz claramente, e ele diz, em Atos 24:14, Paulo diz assim, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, lá dada por Moisés, lá dada no Sinai, escrita pelos dedos de Deus, e nos escritos dos profetas. E quando Paulo já estava em Roma e falou desse Deus de amor aos outros, ele também se baseou, reparem que ele diz, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo não ignorou tudo aquilo que tinha passado. Paulo não esqueceu tudo aquilo que estava para trás. Agora ele tinha claramente na sua cabeça o que é que era preciso ou não fazer, e nós vamos ver isso. Nós hoje, irmãos, e nós estudamos o trimestre passado
nós estudamos sobre Gálatas. E nos Gálatas nós percebemos e falamos várias vezes da justificação pela fé. Nós somos justificados porquê, irmãos? Porque eu me porto bem? Ok, às vezes porto mal, mas eu sou anciã da igreja. Já é suficiente? Eu canto no coro da igreja, irmãos. Eu não canto muito bem, mas ali ao meu lado há alguém que canta muito bem e eu vou atrás. É isto que é importante. A justificação pela fé, irmãos, ainda hoje, às vezes é difícil de nós entendermos. E por isso, muitas vezes nós dizemos assim, faz isto, não faças aquilo. O menino de Jesus, como eu digo às vezes aos meus filhos, o menino de Jesus não faz isto, não se comporta daquela maneira. O que é que eu estou a dizer aos meus filhos, de alguma forma, irmãos? A justificação pela fé não é nada daquilo que nós façamos ou não façamos para sermos justificados. É aquilo que vivemos. Mas é aquilo que vivemos porquê? Por Cristo. Deus requer de nós obediência, sem dúvida. E Paulo nunca pôs isto em questão, irmãos. E era isto que eu gostava que ficasse bem claro na nossa mente. Paulo nunca disse que nós não devíamos obedecer. Agora, o que Paulo disse foi, devemos obedecer em consequência da transformação que Jesus já fez na nossa vida. Irmãos, faz toda a diferença. E eu venho à igreja cada sábado para louvar o nome de Deus, para dar-lhe graças por aquilo que Ele fez comigo ao longo da semana, para colocar nas mãos de Deus os pedidos que eu trago no meu coração, mas porque eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não venho cá fazer essas coisas à espera que isso coloque sobre mim uma justificação para, por mim mesma, ter direito à salvação. E era isto que havia ali, que levantava realmente esta controvérsia. Irmãos, nós não podemos, de forma nenhuma, dissociar perdão de santificação. O perdão, já lhe dou a palavra, irmã Adélia, o perdão tem que existir na vida de um cristão. A santificação também. Mas primeiro tem que existir o perdão, para depois, perdoados por Deus, transformados por Ele, vivermos uma vida de santificação. Diga, irmã Adélia. Tem que pôr o microfone, senão não ouvem lá em casa. Novo pacto foi Jesus na cruz. Eles não compreendiam isso. E Jesus veio dar um novo concerto, que era a salvação a todos. Mas a lei, essa tinha que permanecer, porque fazia parte da lei moral. Que lei é que tinha que permanecer? Vamos pegar nessa A lei dos mandamentos. A lei moral. Os 10 mandamentos nunca estiveram em causa. Nunca. O que é que caiu com a morte de Jesus na cruz? O que é que caiu? Os sacrifícios. Os sacrifícios que apontavam para quê? Para essa morte. Para essa morte. Se essa morte já tinha ocorrido, não fazia sentido. Porque ele era o maior sacrifício. Irmãos, isto é o mesmo que quando os judeus levavam um cordeirinho, que eu imagino o mais perfeito, o mais imaculado, quando eles levavam ao santuário para esse cordeiro ser morto e o seu sangue ser vertido, fazia-os lembrar da morte que Jesus um dia, esse cordeiro que Jesus um dia ia fazer. Quando Jesus morre, se eu continuo a querer levar o meu cordeirinho, é o mesmo que dizer que o meu cordeirinho, o meu sacrifício, a minha vida cristã, a minha função na igreja é mais importante do que aquilo que Jesus fez na cruz. Faz algum sentido isto? Não podia ser de maneira nenhuma. Jesus veio mostrar um grande amor pela humanidade. Acabou com os sacrifícios, não é? Acabou com os sacrifícios. Agora era preciso, era realmente viver pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, é o ponto. Em Cristo Jesus. Nós encontramos em Hebreus 8, 6, a falar deste sacrifício de Jesus. O que é que diz? Mas a Cristo já não é o cordeirinho que era oferecido no santuário. A Cristo, ao Filho de Deus, irmãos, aquele que deixou a sua glória e veio a esta terra para morrer por cada um de nós, a Cristo foi confiado um serviço muito mais importante
até porque o novo acordo para o qual serviu de mediadeiro entre Deus e os homens se fundamenta em promessas muito mais excelentes. Irmãos, desde o Éden, quando Adão e Eva caíram, qual foi a reação de Deus? Apresentou-lhes de imediato um plano que Deus fez naquela hora e disse, eles agora pecaram e agora o que é que vai ser? Nós portugueses é que fazemos isto, resolvemos o problema em cima do joelho, mas Deus não é assim. Antes da fundação do mundo já havia um plano. Caso o homem, a humanidade caíssem, Deus já tinha um plano. E quando a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, escolhem cair, escolhem afastar-se do plano de Deus, do plano original, Deus diz-lhes, olha, eu tenho um plano. Estava aqui já preparado, caso fosse necessário. Vamos pôr este plano em marcha. E ele retira aquelas folhas de figueira da autossuficiência do ser humano e diz, isso não serve para ser salvo. Um dia, o meu filho vai morrer na cruz por ti. E durante 4.000 anos do Velho Testamento, estas pessoas, estes cristãos, estes filhos de Deus, viviam com essa promessa, olhando para a frente, com a esperança de que um dia, e Ellen White diz-nos que Eva achava que o seu filho primogênito seria esse Salvador. Passaram 4.000 anos, mais ou menos à altura do Novo Testamento, e eles sempre olhando para a frente, até que Jesus, um bebezinho, vem a esta terra, passado 33 anos, morre naquela cruz, irmãos. O céu estremece, a natureza geme, a cortina do templo rasga-se, e nós hoje, os mortos ressuscitam, alguns desses... E nós hoje, irmãos, continuamos a olhar para a frente como uma promessa que ainda se vai concretizar, ou já podemos olhar para trás com a certeza de que isso já fez, já aconteceu. Irmãos, para nós hoje é muito mais fácil acreditar no plano da salvação porque ele já foi apresentado. Mesmo aqueles que não são cristãos, acreditam nesse Jesus que separou o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Qualquer pessoa deste mundo acredita que essa pessoa existiu. E nós, cristãos, pela Bíblia, acreditamos que essa pessoa existiu para dar a sua vida por cada um de nós. E esta aliança melhor que nos fala na lição do domingo, é uma aliança melhor porquê? É melhor que aqueles cordeirinhos que eram oferecidos, que não tinham culpa de nada. É melhor porquê, irmãos? A Bíblia diz que é melhor. Hebreus diz que é melhor. É melhor porquê? Porque era o Filho de Deus que está ali. É Deus que está a morrer na cruz. Vocês não, elas estavam juntas. Vocês que não têm filhos não entendem se calhar muito bem isto. Mas eu gosto de pensar assim, irmãos. Mesmo que nós tivéssemos 10 filhos, 10 são muitos filhos, os que têm filhos, éramos capazes de dar um deles, aquele que nos aborrece mais, aquele que tem um feitio que nos põe a nossa paciência à prova, daríamos esse filho, irmãos? Mas era uma forma até de nos liberarmos, era menos uma boca a comer lá em casa. 10 são tantos. Deus tinha um. E deu, o próprio Cristo disponibilizou-se para criar esta aliança perfeita, para que nós possamos verdadeiramente, apesar de tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, apesar de todo o crescimento que temos para fazer, Deus diz-nos, eu tenho a solução e a solução sou eu. A solução que Deus nos está a dizer é a solução sou eu. E por isso Ele é realmente a aliança melhor. Nós encontramos aqui a palavra usada foi aliança, mas nós conhecemos outras palavras. Plano da redenção, a misericórdia de Deus, a promessa, a salvação. Tudo isso significa este plano, o plano que Deus sempre teve para resgatar os seus filhos. E é muito curioso, irmãos, que esta aliança parte de Deus. Quando Adão e Eva caíram, o que é que aconteceu? Quem é que disse onde estás? Foi Deus, que no virar do dia veio ter com eles e não
não os encontrava e Deus perguntou: onde estás? É sempre Deus, irmãos, que vem ao nosso encontro. Às vezes nós achamos que é por nós, porque nós queremos muito conhecer Deus, porque nós queremos muito ser pessoas melhores. Nós vamos... Irmãos, mesmo nós muitas vezes fugimos de Deus, é verdade, irmão Tavares, mas mesmo quando temos uma sede para procurar Deus, não é porque nós sejamos muito bons, irmãos, é porque o Espírito Santo já está a trabalhar na nossa vida, já está a querer influenciar-nos de tal forma que nós possamos verdadeiramente ter um encontro com Deus. Diga, irmã Adélia. Existia a Páscoa, porque Jesus era a própria Páscoa. É isso mesmo. Tudo apontava à Páscoa, tudo que era feito apontava para Cristo, porque Ele era a própria Páscoa. Ele veio realmente fazer uma nova aliança, um novo concerto. Como eu disse há pouco atrás, o Senhor Jesus vai dar a oportunidade de nos salvar, mas aos gentios, aos publicanos, a todos, para Ele não há exceção de pessoas. Ele veio morrer por todos. Por isso é importante que nós pensemos que sem Ele não somos nada. Por exemplo, João Batista era um homem de fé, sem dúvida, mas duvidou de Jesus. Mas quando ele o vê perto do Rio Jordão, o que é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque o Espírito Santo estava com ele e ele reconheceu como Jesus, como sendo o enviado de Deus. O enviado de Deus. Por isso, se nós vivermos uma fé realmente em Cristo, genuína, em Cristo Jesus, eu penso muitas vezes que Deus faz muito mais por nós, Jesus, do que nós fazemos por Ele. Sem dúvida. Mas mesmo assim, o Senhor está connosco. Ele não nos abandona. Nós é que o podemos abandonar esquecendo-nos deles, não é? E Deus resgata. Deus não desiste de nós. A cada instante. Aos que estão cá dentro e aos que estão lá fora. Irmãos, eu gostava que nós tivéssemos isso bem presente. Quando nós olhamos para o sacrifício que Abel e Caim ofereceram naquele holocausto, nós facilmente dizemos, e é verdade, que Caim não deu a oferta certa, porque essa oferta implicava derramamento de sangue. E quando Caim ofereceu os melhores frutos, as melhores colheitas, não estava a apontar para esse cordeiro. Mas olhando para Abel ofereceu o melhor cordeirinho, aquele que apontava para Jesus. E ainda assim, irmãos, o sacrifício de Abel tem algum valor em si. O sacrifício, aquele cordeirinho, aquele sangue, tem algum valor em si. Abel passava por ali as mãos naquele sangue e ficava perdoado. Vocês estão um bocadinho na dúvida? Sim ou não? O sacrifício em si. Mas porque apontava para a cruz. Não era o sacrifício em si próprio que tinha essa importância, que tinha esse valor. E eu gostava que nós pensássemos isto. É verdade que hoje não oferecemos sacrifícios, não matamos cordeirinhos, nem fazemos verter o seu sangue. Mas nenhum ritual que nós possamos fazer na igreja, irmãos. E nós temos um ritual bem presente, a Santa Ceia. A Santa Ceia hoje em dia aponta para quê? Para Cristo. Mas se eu fizer a cerimónia da Santa Ceia, se eu lavar os pés, e se eu beber aquele sumo de uva e comer aquele pão que simboliza o corpo de Jesus, mas se eu comer a pensar naquilo só, no sangue, a pensar só no sumo de uva e no pão, aquilo vai fazer em mim alguma diferença? Hoje em dia a cerimónia da Santa Ceia só tem valor se aquele ritual que eu estou, aquela cerimónia, aquele ritual que eu estou a passar, se me fizer lembrar do sacrifício de Jesus. Exatamente. Irmãos, eu gostava que isto ficasse bem claro. Não há nada que eu possa fazer na igreja. Hoje em dia não temos santuário terrestre, não temos o Templo de Salomão, mas temos a nossa igreja aqui em Canelas, por exemplo. Não há nada que eu faça aqui, por mim mesma, que me
dê direito à salvação. E eu gostava que isto ficasse bem claro. Eu posso fazer tudo na igreja, irmãos. Eu posso ser tudo na igreja. Eu posso ter muitos dons. Mas nada disso me dá direito à salvação. E esta aliança é a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E isso sim é que nos dá, realmente é Jesus em nós. Por isso é que nós nas nossas orações normalmente terminamos pelos méritos de Jesus. Isto significa o quê, irmãos? Que por nós mesmos não temos hipótese de chegar lá. Então, esta controvérsia, é verdade que o pecado é terrível, irmãos. O primeiro pecado, assim, demasiado evidente, o primeiro pecado foi eles afastarem-se de Jesus, não é? E quererem seguir outro caminho. Mas depois, na descendência, quando nós vemos Caim a matar Abel, irmãos, ainda ali às portas do Éden, nós vemos que realmente o pecado é terrível. Nós vemos, os anos passam-se e nós vemos, passado alguns anos, que Deus destrói toda a humanidade, à exceção de umas 7 famílias, de umas 7 pessoas, por causa de todo o pecado, a incredulidade, a malícia, a maldade que existia naquele tempo. O pecado é terrível, nós percebemos. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Porquê? Porquê que Deus chama Abraão para sair daquela terra? Porque aquela terra, aquele modo de viver daquele povo estava contrário àquilo que Jesus queria. Neste entretanto, nós vemos o povo a tentar construir uma torre para chegar ao céu, para nunca mais ser destruído. Irmãos, isto tudo são consequências do pecado. E nós vemos que o pecado é realmente terrível. E nós, irmãos, podemos dizer que a lei de Deus era conhecida do povo desde quando? Só foi no Sinai? Ou desde Adão e Eva que eles conheciam a lei? Conheciam a lei. E Deus deu a lei moral, que nunca esteve em causa, como a irmã dela dizia há bocadinho, nunca teve em causa esta lei moral, mas Deus deu outras leis de saúde, deu leis civis, deu leis religiosas no sentido da condução das cerimónias. Não era qualquer um que podia apresentar os sacrifícios, tinha que ser o sacerdote, tinha que ser daquela tribo de Levi. E quando de alguma forma Cristo aparece na vida deste mundo, Cristo aparece na vida dos judeus, está a dizer que todas essas leis, todas essas coisas que mostravam o caminho, podem cair. Somente Cristo pode salvar o pecador. Abolindo a lei, irmãos? Não, sem dúvida que não. Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para quê? Para que através dele nos tornássemos justiça de Deus. E havia realmente esta controvérsia. E eu acho muito curioso a lição e a Bíblia esclarecerem-nos isto. E vamos parar em Atos 15. E em Atos 15 fala-nos realmente de alguma coisa que era feita segundo o costume de Moisés. Então eu trouxe Atos 15 numa versão mais corrente para ver se é mais fácil nós entendermos. Então diz assim o relato de Atos 15. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia da Síria, chegaram alguns homens da Judeia e começaram a ensinar aos crentes. Reparem, aqui começa o problema. Alguns homens da Judeia começaram a ensinar aos crentes que não se poderiam salvar se não obedecessem ao costume judaico da circuncisão ensinada por Moisés. E Paulo e Barnabé discutiram este problema a fundo com eles. E reparem o que é que eles fizeram. Irmãos, Paulo era ou não era um apóstolo de Deus? Paulo era ou não era inspirado pelo Senhor? Paulo tinha ou não tinha autoridade naquela altura? Mas o que é que Paulo fez? Paulo falou do alto da sua sabedoria e disse: irmãos, Deus falou comigo, Deus esclareceu-me e é assim que temos que fazer. Foi isto que Paulo fez, irmãos. Paulo foi a um concílio
a uma reunião onde estava presente toda a igreja, onde estavam presentes os apóstolos, os profetas, toda a igreja foi ouvida neste assunto. Então diz assim, Paulo e Barnabé discutiram este problema com eles a fundo e finalmente os crentes e mandaram-nos a Jerusalém, acompanhado por representantes locais, para conversar com os apóstolos e os anciãos acerca deste assunto. Verso 3. A igreja enviou os delegados a Jerusalém. Irmãos, isto foi uma reunião que movimentou a igreja daquele tempo. Era um assunto que estava a causar divisão. Os judeus que se converteram ao cristianismo achavam que era importante continuar esta questão da circuncisão. E então Paulo reúne-se com toda a igreja e toda a igreja, inspirada pelo Senhor, acreditamos, toma esta decisão. Então diz assim, então os apóstolos e os anciãos da igreja marcaram uma nova reunião para resolver o assunto. E nesta reunião, após longas discussões, Pedro levantou-se e falou aos presentes da seguinte forma. Irmãos, diz Pedro, todos sabem que Deus me escolheu há muito no vosso meio para pregar o Evangelho aos gentios, a fim de que também os gentios possam crer. Mas ele diz, Deus que conhece os corações dos homens, mostrou que aceitava aos gentios ao conceder-lhes o dom do Espírito Santo, tal como fez connosco, sem distinguir, que era aquilo que a irmã dela estava a dizer, sem distinguir entre eles e nós. Pois purificou a sua vida pela fé, como pela fé havia purificado a nossa. E agora, pergunta Pedro. Pedro está a dizer que Deus conhece os corações, que Deus conhece o que motiva as pessoas a seguirem o seu caminho. E Pedro continua e pergunta, então porquê querem corrigir a Deus, pondo sobre os gentios uma carga que nem os nossos pais conseguimos suportar? Irmãos, às vezes é isto que nós queremos ser. Às vezes nós queremos ser, e desculpem-me a expressão, mas é uma expressão popular que nós dizemos, queremos ser mais papistas que o Papa. Queremos pôr mais qualquer coisinha. Deus conhecia o coração destas pessoas. Deus sabia que eles estavam a seguir, estavam a querer ter a sua vida transformada, não porque eles queriam dar nas vistas, mas porque se estavam a deixar realmente transformar por Jesus. E eles não compreendiam, irmãos, porque é que estes judeus se focavam tanto na questão da circuncisão? Exatamente. A circuncisão nada é se nós não tivermos um relacionamento com Jesus, é isto que Paulo está a dizer. Não interessa eu ser adventista do sétimo dia, hoje em dia já nem se põe em causa fazermos ou não a circuncisão, os homens fazerem ou não a circuncisão, mas o que Paulo nos está a dizer a nós hoje, adventistas do sétimo dia, é não interessa nada se tu vais à igreja e se não tens um relacionamento comigo, o que interessa é teres um relacionamento comigo. O que interessa é eu fazer parte da tua vida no teu dia-a-dia. E depois nós vamos à igreja, vai ser natural. Vai ser natural nós sermos pessoas melhores na nossa força, irmãos. Não, porque Deus está connosco. É isto. A morte de Jesus era algo muito melhor do que qualquer ritual que eles pudessem fazer. Eu gostava que nós percebêssemos isto e que isto ficasse bem claro. Paulo está a pôr de lado a lei cerimonial, está a pôr de lado esses rituais que podiam existir, mas nunca pôs de lado realmente a lei moral. Veja só, preocupava-se em não começar ao adultério as coisas. Eram certos rituais, certas normas que estavam ainda com eles, mas eles não olhavam verdadeiramente o que era o sentido da palavra de Deus, o que Deus queria para eles. Eles viviam ainda nos rituais, naquelas... E esse é o maior desafio, irmã Adela. Pois. É que nós temos a nossa forma de estar, a nossa um forma de bocadinho viver e conhecemos Deus e queremos realmente viver com Deus dali para a frente, mas ainda continuamos agarrados aos nossos hábitos,
à nossa forma de estar. O adultério para ele já não era tão importante assim. Normalmente, irmã Adélia, nós achamos muito importante e damos muita importância ao erro do outro. Se eu nunca caí nesse pecado que a irmã estava a dizer agora, do adultério, por exemplo, eu acho o adultério uma coisa terrível. É o que diz aqui. Mas como eu minto todos os dias, no meu dia-a-dia, para mim a mentira é assim qualquer coisa que não é assim tão grave. E o que Deus nos está a dizer é que nada, e era isto que eu gostava que ficasse bem claro, Nenhuma nada coisa do que nem nós outra. possamos fazer e nada do que nós possamos deixar de fazer vai dar-nos a salvação. Irmãos, quando Jesus vier, essa segunda vez, para resgatar aqueles que são seus e levar para viver plenamente o plano inicial que Deus tinha feito, não vai haver adventistas, não vai haver católicos, não vai haver protestantes, vai haver, de um lado, aqueles que creem em Jesus, que aceitam o sangue de Jesus na cruz como o seu Salvador pessoal, e aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Só vai haver estes dois grupos. É isso mesmo. Não há religião nenhuma que nos possa salvar. E às vezes é mais fácil, irmão Tavares, nós sermos religiosos, nós querermos cumprir uma série de rituais, porque somos religiosos, e Deus não quer de nós religiosos. Deus quer de nós filhos e filhas de Deus. Obediência, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor abençoe grandemente quem está em casa e que possamos verdadeiramente ser filhos do Rei do Universo, de acordo com aquilo que Ele deseja para nós. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Amém. Pedimos que possam concluir nas vossas classes. Já ultrapassamos em 5 minutos o tempo que nós destinamos às unidades de ação, para a recapitulação da lição. Pedimos que possam ser compreensivos e agilizar então o final, concluindo o vosso estudo. Obrigada. Obrigada. Bom dia, irmãos. Como já é normal, no segundo sábado de cada sábado, venho-vos trazer aqui a estatística do mês que passou. Agora, em outubro, vamos ver a estatística do mês de setembro. Então, os objetivos que tínhamos definido em agosto para o mês de setembro eram que todas as classes fazerem o registro pelo menos um sábado, ou seja, anotarem no cartão as presenças e os setes pelo menos um sábado, melhorar o estudo individual, ou seja, a quantidade de pessoas na igreja que estudam 7, e ter uma classe a atingir um nível muito bom, ou seja, 90% das pessoas dessa classe terem 7. Quanto aos registros, como vocês podem ver, houveram 2 classes que não... a legenda é que tiveram menos 4 sábados. Como o setembro foi um mês com 5 sábados, quer dizer que uma delas realmente não anotou em nenhum dos sábados, enquanto a outra só anotou um. Ou seja, quanto ao objetivo que nós tínhamos, só houve uma classe que não registrou nem sequer um sábado. Pronto, o objetivo não foi cumprido. Quanto ao estudo individual, nós tínhamos tido 55% no mês de agosto, agora em setembro tivemos 58%, que foi uma melhoria, mas agora que estamos a entrar no último trimestre, podemos começar a olhar para o gráfico do ano inteiro e podemos ver que, tirando ali aquela descida em março, os meses em que tivemos melhor foi janeiro e fevereiro, ali com mais ou menos 65% de estudo da lição. Então o desejo de agora da Escola Sabatina é que, aproveitando agora que conseguimos melhorar, se calhar também fruto de estudarmos em classes, nós possamos dar força uns aos outros e ajudar-nos para que possamos realmente estudar mais a lição, como igreja.
Quanto agora individualmente para cada classe, quanto à assiduidade, em setembro as classes que tiveram maior assiduidade foram as classes 6, 10 e 12. Quanto ao estudo da lição, este é o gráfico do mês de agosto. Como vocês podem ver, só houve uma classe a nível bom e 4 classes no nível vermelho. Este mês, como já tínhamos visto há bocado, no geral melhorou. Existem 3 classes, a classe 2, 7 e 13, que chegaram aos 75% ou mais de estudo da lição, e só 2 classes no vermelho. Como vocês podem ver, o gráfico no geral está mais verde, mais amarelo. Passando aos objetivos que vamos definir para o mês de outubro, achamos bastante razoável pedir que pelo menos um sábado as classes façam o registro. É importante fazer o registro, que é para sabermos as pessoas que não estão a vir, para detectarmos pessoas que se calhar às vezes quando na classe não notam, uma pessoa que não está a aparecer, que se calhar por alguma razão ou está doente. Nós, ao fazermos a estatística, reparamos que há ali uma pessoa que tem bastantes faltas. É importante termos essa informação para como Escola Sabatina podermos ajudar. Até como também para sabermos o estado da Igreja, para definirmos objetivos e atividades para a Igreja. Como Escola Sabatina é importante sabermos como a Igreja está para podermos definir o que vamos fazer. Continuar a melhorar o estudo individual, como já disse, que nos possamos ajudar uns aos outros em cada classe. E como tivemos 3 classes a atingir o nível bom, agora para o mês de outubro queremos ter 5. Obrigado. Peço desculpa, estava a ouvir tão atenta ao que o Gabriel estava a dizer e de repente ele disse muito obrigada e eu já não me lembrava que era eu a seguir. Peço desculpa mais uma vez. Ora bem, em nome do Ministério Pessoal, eu trazia aqui uma pequena reflexão, tem a ver também com a nossa preparação para aquilo que se avizinha, enfim, e ao fim e ao cabo, com todos os dias, por todos os dias nós temos também que ter uma preparação. Não é verdade? Aqui há dias eu ouvi um desabafo que me entristeceu e foi a partir desse desabafo que escrevi o que aqui está. Alguém comentava, portanto, que tinha visitado uma igreja durante o verão. Desculpem, foi assim. Alguém perguntou a outra pessoa, olha, tu a que igreja vais? E a pessoa disse, olha, vou a tal igreja. Não vou citar nomes, como nós costumamos dizer, não interessa onde aconteceu e quem fez ou quem deixou de fazer, interessa é a atitude. E quando a pessoa disse, eu frequento a igreja tal, a outra disse, eu não vou mais a essa igreja, senti-me tão mal naquele sábado, sentei-me numa classe pensando que iam conversar comigo porque eram da mesma idade que a minha, e ninguém me ligou. Estavam todos a falar uns com os outros e eu passei a escola sabatina toda e o culto todo sem ninguém me dizer uma palavra que fosse, sem me dirigir a palavra, sem perguntar de onde eu era, o meu nome, nada. Saí de lá tão triste, sentindo que eu era invisível. Claro que eu fiquei triste porque pensei, onde é que está o nosso amor? Se nós devemos ser como Jesus, onde é que está a marca dessa ligação com Cristo? Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 5, e nos é dito, ainda estamos à procura, mas eu vou avançando porque não posso estar aqui muito tempo, não é? E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. É-nos dito que Deus julga com equidade todas as coisas. Eu agora vou-vos pedir que passemos a Apocalipse 3, estamos perto, não é? 3, 16 e 18. E em Apocalipse 3, 16 e 18 diz, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas
e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. O que é que nós temos aqui? Precisamente no início, não sei se querem recordar, diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, ou seja, e no outro versículo nós tínhamos que o Senhor julga com equidade. E como é que o Senhor julga? Será que o Senhor só julga pelas boas intenções que tem o nosso coração? Não, o Senhor julga pela autenticidade da nossa profissão de fé. Porque tudo aquilo que nós formos no interior vai sobressair por fora. É o problema do autêntico. Tudo o que é falso parece com o autêntico, mas nós não queremos ser falsos, nós queremos ser autênticos. Daí que temos que seguir este conselho da testemunha verdadeira. Nós não temos nada. Não presumamos de sermos alguma coisa ou de termos alguma coisa porque não temos. Eu própria, irmãos, não estou aqui para condenar, porque quem dera a mim que eu estivesse já aprovada. E eu sei que esta aprovação não é agora aprovado e pronto, já estou aprovado. Quando eu digo isto é que neste momento eu morresse e já estivesse aprovada. Porque se neste momento eu estou aprovada, amanhã posso cair. Portanto, o nosso privilégio, porque Cristo nos avisou, é que nós cada dia nos temos que preparar. Diante de nós está uma semana de bastante sacrifício. Eu sei disso porque vejo pela minha vida, ocupada como é, como vai ser complicado organizar tudo para que a cada momento do dia, às 8 horas, 8h30, possamos estar preparados para nos encontrarmos com a Palavra de Deus. Costuma-se dizer que estas conferências são para os de fora. Eu não penso assim. Eu penso que ainda que a mensagem seja tão simples como e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e que é uma coisa que nos parece tão simples de entender, isso é para mim também. Porque a cada momento que eu medito sobre um verso da Bíblia, eu encontro novas e novas riquezas. Portanto, tudo aquilo que está preparado para ser anunciado a qualquer pessoa é bom para mim também. E, portanto, o que eu queria dizer, e terminar, porque ainda havia aqui muito mais, mas nunca julguemos que estamos prontos para fazer qualquer coisa pelo Senhor. Não. Pensemos que o aviso é este. Tu não és nada. Se queres fazer alguma coisa para que o Senhor te possa usar, deixa que Deus haja na tua vida para seres autêntico e verdadeiro. E verás que realmente, quando alguém desconhecido se sentar ao teu lado, o teu propósito será: o que é que eu posso fazer para ser agradável a esta pessoa, para ajudá-la, para que ela se sinta bem? Portanto, Cristo colocará em nós essa vontade de sermos amáveis, simpáticos e fazermos alguma coisa pelo outro, pelo próximo, e não olharmos só para nós e para as nossas necessidades e para os nossos defeitos e para tudo quanto é mau. Não, olhar para Cristo para que Ele me ensine a ser aquilo que Ele quer que eu seja. Não se esqueçam, já ia embora sem dar o último, que é o seguinte: logo à tarde haverá uma distribuição para que nós possamos realmente alcançar a maior parte de pessoas, o maior número possível de pessoas, com a boa nova de que há boas notícias a serem anunciadas ao mundo. Portanto, haverá uma distribuição, penso que a seguir mas isso vai ser se calhar reforçado daqui a pouco, a seguir aos ensaios. E logo haverá uma transmissão aqui na igreja. Portanto, quem se quiser juntar a mim uns minutos antes, 15 minutos antes da transmissão começar, que será, penso eu, às 8h30, salvo erro da minha parte, portanto, 15 minutos antes, nos reunimos lá embaixo para orarmos, para meditarmos e realmente
estarmos aqui, todos os outros que não puderem vir antes, pelo menos às 8h30 também. Amanhã, segunda e terça, façamos planos para estar no Porto e a partir de quarta-feira estejamos todos aqui também para ouvirmos a palavra e para estarmos juntos aos pés de Jesus a aprender, porque há sempre para aprender. Obrigada ao Departamento do Ministério Pessoal. E agora, para concluirmos a Escola Sabatina, convido os irmãos a se colocarem de pé e entoarmos junto as estrofes do hino número 77, É Jesus o Salvador. Senhor, te agradecemos por mais este dia de sábado que tu nos dás. Muito obrigado porque podemos juntos partilhar aquilo que estudamos ao longo da semana. Realmente pedimos que nos motives para continuarmos a estudar a escola sabatina, para continuarmos a crescer em ti. Peço que abençoes os serviços que vão seguir, que possas estar connosco, que nos ajudes a sabermos guardar o teu dia. Fica connosco em nome de Jesus. Amém. O propósito deste campo é muito maior do que o futebol. Através deste jogo, as crianças e os adolescentes estão a ser orientados para viverem uma vida melhor. O Quirguistão é um país localizado no centro da Ásia Central. Tendo feito parte da ex-União Soviética, é agora uma amálgama de culturas e antecedentes em que o cristianismo é a minoria. Muitos quirguistaneses têm animais como fonte de rendimento. Os pastores cuidam de rebanhos de ovelhas, vacas, cabras ou cavalos. Eles têm dado continuidade à tradição de viver um estilo de vida nómada. A paisagem montanhosa obriga-os a mudarem-se durante o ano para encontrar vegetação para os seus animais. Na primavera, eles começam o seu percurso pelas montanhas até que o tempo mais frio regresse no fim do ano. Apesar da beleza natural deste país, há alguns desafios no que toca a viver na cidade. Em alguns bairros, as crianças e os adolescentes têm acesso fácil a drogas e álcool e alguns experimentam estas substâncias. Como têm muito tempo livre, é fácil criar maus hábitos.
Ao fazer parte de uma equipa de futebol, as crianças e os adolescentes podem evitar as influências negativas que poderão encontrar noutros lugares. Para muitos, o futebol é a única atividade que têm disponível. E assim, têm a oportunidade de fazer parte de uma equipa positiva de pessoas que se preocupam umas com as outras. Os treinos de futebol realizam-se num pequeno campo no recinto da Escola Herança Cristã, onde estudam alguns dos jogadores. Nesta escola adventista, mais de 300 crianças recebem uma educação de elevada qualidade. Os professores trabalham arduamente para que os seus alunos vejam neles bons exemplos e possam, possivelmente, ser influências positivas nos seus lares. Aplicam-se as mesmas lições no campo de futebol. Este é um espaço onde eles aprendem a trabalhar em equipa, vida saudável e respeito. Este programa está aberto a qualquer jovem que queira fazer parte de um ambiente positivo em equipa. Como resultado, a vida de alguns destes jogadores foi transformada. Tornou-se um escape à negatividade que muitas vezes encontram noutros aspectos da sua vida. O programa é dirigido por um pequeno grupo de voluntários internacionais que querem fazer a diferença na vida destes jovens. Eles sentem que foram chamados por Deus para impactar a comunidade à sua volta. O seu objetivo é influenciar positivamente a vida dos jovens ao nível social, moral e físico. Através do seu trabalho, tem visto melhorias em inúmeras vidas. Um dos maiores desafios que encontram é o clima. As condições são difíceis de prever e a estação do inverno dificulta os treinos. Mesmo nas piores condições, os jovens estão dispostos a reunirem-se. Por vezes, isso implica tirar a neve de todo o campo com uma pá. O grupo ora pelo dia em que possam jogar num campo aberto. O objetivo desta escola é construir um complexo desportivo coberto para o programa de futebol e contar ainda com mais atividades. Isto vai permitir-lhes realizar várias reuniões e eventos para a comunidade. Ore, por favor, para que estes planos se possam tornar uma realidade em breve. Obrigado por apoiar este e outros projetos na divisão Euroasiática através das suas ofertas para as missões.